Flagrando conversa, Caio descobre sobre gravidez de Aline e surpreende Amada em Terra e Paixão. Saiba tudo agora. Desde que descobriu sobre sua verdadeira situação, Aline tenta tomar o máximo de cuidado possível para não afetar o bebê em Terra e Paixão. Com medo do que os rivais podem fazer, a fazendeira acredita que quanto menos pessoas souberem de sua condição, mais fácil será impedir que Antônio ou Irene usem isso contra ela. Por isso a mocinha decidiu esconder o segredo até mesmo do pai do bebê, Caio. No entanto, não demorará para que o ex-noivo de Aline descubra sobre a gravidez. Aline estará cada vez mais preocupada que sua briga com os La Selva traga sérios problemas para o novo filho. Afinal, Antônio e Irene são capazes de usar tudo para conseguir pôr as mãos nas terras de Aline. Esse medo só piorará depois que o vilão mandar Ramiro atrás da fazendeira para ameaçá-la, quando Aline voltar para a fazenda. O capanga, amando do Crápula, deixará Aline sozinha no meio de uma estrada deserta. Desesperada, a mocinha desabará, mas conseguirá encontrar o caminho de volta para casa. Será onde ela receberá um grande conselho de Jussara. Preocupada com o estado da filha, a mais velha implorará para que Aline procure por Caio e conte a ele sobre a gravidez. No entanto, a jovem será firme na decisão e tentará resolver as coisas sozinha. Dias depois, Jussara retomará o assunto. O que ela não esperava era que Caio aparecesse naquele momento e ouvisse a conversa com Aline. Diferente da mocinha, Caio nem conseguirá pensar nas ameaças que podem surgir e comemorará a notícia, prometendo cuidar de Aline e do bebê. Agatha muda de alvo e arma contra Aline. Após conseguir arrancar um pedido de casamento de Antônio, Agatha mudará de alvo em Terra e Paixão e acabará com a vida de Aline. A mocinha ficará em grandes apuros quando a vilã se juntar com ao pior inimigo e jogá-la atrás das grades. Anjo na Terra. Iraê mexe os pauzinhos e muda a vida de Vinícius em Terra e Paixão. A indígena vai ganhar destaque na novela das 9. Tudo ocorre após Vinícius ser baleado por Antônio quando o fazendeiro o pegar transando com Irene. O tiro atingirá o geólogo em cheio e Ramiro dará como morto. Dessa forma, Antônio mandará o capataz jogar o corpo do rival no rio. Mais tarde, quem o encontrará serão os indígenas da tribo Guató, que é liderada por Jurecê. Entre as pessoas que ajudarão imensamente Vinícius a se recuperar estão Cauanã e Iraê, dois dos filhos de Jurecê. O primeiro irá retirar a bala alojada no organismo do geólogo. A segunda manterá todos os cuidados diários com a vítima. Terceiro filho de Jurecê surge do nada e faz cirurgia mística em Vinícius. Iraê também notará que Vinícius perdeu a memória. Além disso, ela estará ao seu lado para garantir alimentação e cuidados com os curativos. Nesse meio tempo, a moça vai perceber que está nascendo ali uma paixão por Vinícius, que corresponderá ao mesmo sentimento. Haverá inclusive uma cena dos dois na cachoeira, na qual Ramiro os observa e descobre que Vinícius está vivo. Após isso, Antônio vai tirar satisfação com os indígenas, mas Marina os protege e garante que era ele tomando banho com Iraê, a fim de despistar o fazendeiro. Pelo segmento de Terra e Paixão, Vinícius vai se recuperar totalmente e se tornar aliado de Aline no processo de recuperação das terras da mocinha. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, a governanta abrirá o coração e levará a ex de Antônio para a cama. Não é de hoje que Angelina vem dando indícios de que seus sentimentos por Agatha vão além da amizade e tudo será esclarecido. Sempre disposta a fazer tudo para ajudar a ex-mulher de Antônio, a governanta dos La Selva abrirá o coração e contará o que ninguém sabia sobre suas reais intenções com a amiga. Dessa forma, virá à tona que Angelina é apaixonada por Agatha e as duas farão amor. Em cena reveladora, a governanta dos La Selva abrirá o jogo sobre o amor que sempre escondeu e chegará a pedir que a mãe de Caio não se case com Antônio. Cansada de esconder o que sente, Angelina chegará ao limite e abrirá o coração com Agatha. Eu não aguento mais sufocar os meus sentimentos, dirá a governanta dos La Selva ao afirmar que a ex-mulher de Antônio é e sempre foi o amor de sua vida. A mãe de Caio ficará surpresa com a revelação feita pela amiga, mas chegará a ir para a cama com a amiga.
Além de se declarar para Agatha, Angelina também fará proposta após ficar sabendo que a mãe de Caio pretende se casar novamente com Antônio. Em desespero, a governanta irá sugerir que as duas comecem uma nova vida bem longe de Nova Primavera. Angelina recordará Agatha de como Antônio é um monstro, falará da lealdade que sempre teve pela amiga e conseguirá levar a ex-mulher do rei da soja para a cama. Resta saber se a mãe de Caio corresponde aos sentimentos da governanta dos La Selva ou se seria só mais uma artimanha da Megera em fazer amor com Angelina para manipulá-la ainda mais. Inimiga mortal de Antônio La Selva, Aline verá a vida passar uma grande reviravolta após fazer importante descoberta em Terra e Paixão. Travando uma guerra com o rei da soja por conta da posse de suas terras, a protagonista jurou vingança ao vilão, mas tudo deverá mudar em cenas que estão por vir. Aline constatará que é filha biológica de Antônio La Selva e o passado de Jussara com o rei da soja será revelado. Após cair para trás com a descoberta, a protagonista tomará uma importante decisão que pode colocar fim na guerra com Antônio. Vítima por várias vezes das atrocidades de Antônio La Selva, Aline mostrará que tem um coração nobre e desistirá do plano de se vingar de seu maior inimigo. Após descobrir que o rei da soja é o seu verdadeiro pai, a viúva deixará de lado a ideia de dar o troco no vilão e uma nova fase pode começar em Terra e Paixão. Vale salientar que Jussara se envolveu com Antônio quando trabalhou na mansão do Todo-Poderoso no passado. Em meio a tantas reviravoltas, ainda sem saber que é filha de Antônio La Selva, Aline terá conversa sincera com Gentil sobre como pretende agir com o rei da soja. Após receber uma arma de presente do pai de Jonatas, a viúva recusará e explicará seus motivos. Mesmo em guerra com Antônio, Aline não aceitará levar a relação com o rei da soja por um caminho criminoso e não aceitará a arma dada por Gentil. Eu quero muito ganhar essa guerra contra o Antônio, mas não agindo como ele, dirá a viúva, sem nem imaginar que em breve descobrirá que é filha biológica de seu maior inimigo. Durante o confronto com Agatha, Angelina descobre que a amiga voltou para acabar com Antônio. Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Angelina vai ficar perplexa ao descobrir que Agatha não retornou para Nova Primavera com a intenção de refazer sua vida e se acertar com os herdeiros. Angelina sempre teve uma enorme admiração por Agatha. Ajudando a amiga durante todos os anos em que ela se manteve na prisão, Angelina nunca deixou de estender sua mão para a ex-presidiária. Ao buscar Agatha na prisão, Angelina acreditou que a mãe de Caio, Jonatas e Hélio estava disposta a se resolver com o passado. Ingênua, Angelina nunca desconfiou quais as verdadeiras reações de Agatha. Longe do que a empregada dos La Selva imagina, Agatha voltou para Nova Primavera com o objetivo de ficar com tudo que é de Antônio. Agatha não liga para a relação com seus herdeiros ou o que vai acontecer com ela, mas sim com o tanto de dinheiro que vai conseguir arrancar do magnata. Não demora muito para que a empregada caia em si e descubra a verdade sobre sua melhor amiga. Tudo começa durante uma conversa das duas, na qual Angelina começa a ligar os pontos. Angelina descobre o motivo do retorno de Agatha para Nova Primavera. Encarando Agatha, Angelina diz que a mãe de Caio não retornou para Nova Primavera com o objetivo de se resolver com os herdeiros, mas sim por vingança, por querer tirar tudo o que é de Antônio, fazendo com que o magnata fique na mais absoluta miséria. A empregada fica sem reação diante de tamanha crueldade. Aline é raptada por Ramiro e torturada por Antônio. Ramiro descobre que o geólogo está vivo e conta para Antônio. Aline pega a arma dada por Gentil, e muito mais. Novela Terra e Paixão. Veja agora o resumo semanal de 13 a 18 de novembro de 2023. Segunda, 13 de novembro. Caluanã afirma a Caio que não sabe dizer quando a memória de Vinícius voltará. Agatha se sente humilhada por Caio. Petra aconselha Irene a sair de casa. Caio conta a Aline que Vinícius está vivo, e que pode ser um aliado. Irene e Antônio concordam com a proposta do divórcio, aconselhados por Petra. Vinícius concorda que Caio e Aline avisem a polícia que ele está vivo. Gladys avisa a Graça que Irene quer comprar a casa da família, com a condição de Danielzinho permanecer no imóvel.
Aline e Caio sugerem a Marino que Vinícius fique na aldeia, em absoluto sigilo e sob proteção policial. Aline comemora quando Rodrigo avisa que ela pode ficar em suas terras até a nova audiência. Terça, 14 de novembro. Caio teme que Antônio possa fazer algum mal a Aline. Vinícius comenta com Iraê que tem medo de descobrir a pessoa que é de verdade. Vinícius toma banho de rio com Iraê. Ramiro observa Vinícius no rio e descobre que o geólogo está vivo. Hélio critica as atitudes de Ágata e acaba discutindo com a mãe. Luiz escuta Ramiro contar a Antônio que Vinícius está na aldeia. Marino ajuda Jureci a enganar Antônio, fingindo que era ele quem estava com Iraê no rio. Antônio repreende Ramiro por ter mentido sobre o geólogo estar vivo. Luiz estranha ao saber por Petra que Hélio terminou com ela. Antônio observa Irene chorando. Irene avisa a Angelina que voltará para a mansão em breve. Quarta, 15 de novembro. Angelina sente medo de Irene. Anneli comenta com Lucinda que suspeita de que Hélio seja filho de Ágata. Ágata pede a Hélio para ajudá-la a recuperar tudo que a família de Antônio roubou de sua família. Irene e Antônio assinam o divórcio. Ágata fica espantada ao receber uma declaração de amor de Angelina e, para garantir que a funcionária de Antônio seja sua aliada, finge que ficará com ela depois que reaver os bens de Antônio. Caio promete ajudar Aline na reforma de sua casa. Lucinda desconfia de Tadeu. Irene manda entregar um caixão de presente para Ágata durante o casamento da rival com Antônio. Quinta, 16 de novembro. Ágata não se abala com o presente de Irene. Petra repreende Irene. Ramiro avisa a Antônio que Aline voltou para suas terras. Hélio se diz arrependido e decide voltar a namorar Petra. Ágata flagra Berenice tentando seduzir Antônio, e a expulsa da mansão com ameaças. Petra se entrega a Hélio. Graça fica chocada ao ver Irene emocionada, dizendo que ama Danielzinho. Lucinda diz a Marino que desconfia de que Tadeu esteja desviando verba da cooperativa. Sexta, 17 de novembro. O chá calmante que Ágata dá para Antônio faz efeito. Gilsar aconselha Aline a voltar para Caio e contar ao rapaz que está esperando um filho dele. Gladys propõe a Andrade que os dois tentem uma relação juntos. Ágata se oferece para ajudar Petra a ficar com Hélio. Hélio garante a Ágata que não é seu cúmplice. Ágata combina com Antônio de preparar uma armadilha para Aline. Anneli e Luíde procuram Marino e alertam que ele precisa investigar Ágata. Aline enfrenta Antônio e seus capangas, depois de ser ameaçada pelo produtor. Sábado, 18 de novembro. Marino avisa Antônio que o produtor será responsabilizado por qualquer coisa que aconteça com Aline ou alguém de sua família. Ramiro leva Aline à força para um local ermo, onde Antônio amedronta a professora com ameaças. Ramiro demonstra preocupação com Aline, após deixá-la sozinha na estrada a mando do patrão. Caio ameaça Antônio. Aline chora ao chegar em casa. Ágata defende Antônio das acusações de Jonatas. Ágata flagra Aline guardando uma arma, que foi dada por Gentil para a defesa da professora e sua família. Você acha que Aline vai usar essa arma para o quê? E Antônio, deveria ser preso? Ou deveria partir dessa para uma melhor, por todos os crimes que ele já fez? Coloca sua resposta nos comentários, clique em gostei, se inscreve no canal e vamos continuar com o vídeo. Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Marino não consegue ver Graça criando Danielzinho sozinha e resolve largar Lucinda para criar o herdeiro com a dona da boutique. Marino teve um caso com Graça, mas nunca foi apaixonado pela dona da boutique. Ambos sempre deixaram claro que o relacionamento entre eles era mais coisa de pele, carnal. O delegado vai mudar de ideia e resolver ficar com a Graça de vez ao invés de manter sua relação com Lucinda. Marino lutou muito para conseguir ficar com Lucinda. Desde o dia em que conheceu a irmã de Anneli, o delegado não conseguiu mais tirar os olhos de cima dela. Completamente apaixonado, Marino foi paciente e esperou o tempo de Lucinda para que pudessem se relacionar. Por mais que ela lhe dissesse não, Marino jamais perdeu as esperanças,
tendo certeza de que um dia ela iria acabar sendo sua. Vivendo um relacionamento tóxico com Andrade, cuja bebida era o maior empecilho para que o casal pudesse ser feliz, Lucinda resolveu partir para outra, dando uma guinada em sua vida. Livre, não demorou muito para que Lucinda se entregasse nos braços de Marino. Lucinda tem a pior das notícias. Vivendo feliz ao lado do delegado, a irmã de Lucinda terá uma das piores dores de sua vida. Isso porque, ver Danielzinho crescer sem a presença de um pai parece que vai abalar as estruturas de Marino que, não só, decidirá romper com Lucinda, como ainda vai casar com Graça para poderem criar o pequeno. Marino declara guerra a Antônio. Lucinda ficará arrasada com a decisão do delegado, já que o amor que sente por ele só cresce a cada dia mais. Antes disso, Marino vai ter um embate com Antônio, no qual prometeu acabar com a raça do magnata. Na ocasião, Marino conversou com Lucinda, afirmando que só vai descansar quando fizer Antônio pagar por todos os crimes que cometeu. Antônio esconde os efeitos colaterais de uma doença grave enquanto Agatha e Irene trocam mísseis. Todos parecem ter um motivo para brigar em Terra e Paixão, mas poucos podem explicar claramente suas verdadeiras intenções na novela das 9, que começa a atingir sua fase mais conturbada a partir do momento em que Agatha e Irene oficializam uma guerra mortal, curiosamente no mesmo período em que Antônio luta contra os efeitos corrosivos de uma doença grave. A mudança de configuração na família La Selva acontece após Irene ser flagrada pelo marido em situação comprometedora com Vinícius. Além de expulsar Irene de casa e humilhá-la com todas as letras do alfabeto, Antônio também faz questão de agilizar o casamento com Agatha para criar uma situação ainda mais constrangedora. A guerra será declarada entre Agatha e Irene, que passam a trocar presentes de grego, ameaças e olhares tortos por um bom período. Em uma dessas ocasiões, Irene tenta deixar a inimiga aterrorizada ao entregar um caixão de presente durante a cerimônia de casamento com Antônio. Do outro lado da moeda, o fazendeiro faz o possível para manter a compostura através de medicamentos e uma rotina cada vez mais distante de estresse. A tarefa não será fácil, principalmente porque Aline fica mais determinada do que nunca a se vingar das atrocidades cometidas pelo inimigo. Nesta brincadeira, até Gentil promete acabar com o ricaço, que está longe de encontrar a paz.